O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acolheu as multidões, falava-lhes sobre o reino de Deus e curava todos que precisavam. À tarde vinha chegando. Os 12 apóstolos aproximaram-se de Jesus e disseram: despede a multidão, para que possa ir aos povoados e campos vizinhos, procurar hospedagem e comida. Pois estamos num lugar deserto. Mas Jesus disse: dai-lhes vós mesmos de comer. Eles responderam: só temos 5 pães e 2 peixes, a não ser que fôssemos comprar comida para toda esta gente. Estavam ali mais ou menos 5.000 homens. Mas Jesus disse aos discípulos: mandai o povo sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram, e todos se sentaram. Então Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos para o céu, abençoou-os, partiu-os e os deu aos discípulos para distribuí-los à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e ainda foram recolhidos 12 cestos dos pedaços que sobraram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Um dia, quando o padre ou o presidente pega a Bíblia, depois de proclamar o Evangelho, ele dá a bênção. É diferente quando entra na Bíblia e se aclama, aí o povo aclama. Quando há a bênção, simplesmente nós nos abençoamos com ela. Um dia, quem sabe, chegamos a este momento, a esta graça. Alguns ouvem minha voz, outros me veem e me ouvem, mas não importa, não é a mim que tem que ver. Enquanto hoje uns procuram ver pessoas, nós procuramos ver o próprio Cristo. São Paulo teve na sua vida a graça de poder dizer: olhem para mim, me imitem. Eu ainda não posso dizer isso para vocês. Não sei se você pode dizer isso para alguém. A esse ponto. Hoje o nome de Jesus é glorificado na Igreja Católica, em outras igrejas, marchas para Jesus, movimentos, tapetes para o Senhor. O nome de Deus é exaltado acima de tudo. Graças a Deus. Bendito seja Deus, que o seu nome é conhecido. Mas, amados irmãos, hoje a igreja nos chama, através de uma mulher, de uma freira, Juliana, a meditarmos numa solenidade que até então não se tinha no calendário litúrgico até a Idade Média. Até a Idade Média não existia esta solenidade, um dia dedicado exclusivamente. É verdade que nós temos o dia da Santa Ceia, a Quinta-feira Santa, onde ali meditamos, mas é um misto de sentimento, é a instituição do sacerdote, é a Eucaristia, é Judas que beija, que trai, é paixão, é um misto de sentimentos naquela noite.
Mas hoje, de modo especial, a igreja quer voltar o seu olhar para o seu maior bem, a Eucaristia. A Eucaristia é de fato o corpo, a presença do Senhor. Nós ouvimos a leitura segunda, São Paulo escrevendo, é o texto mais antigo que nós temos sobre a Eucaristia. Não é nem os evangelhos. O primeiro que escreve sobre a Eucaristia é São Paulo, que não conheceu Jesus terreno, que não estava naquela noite do lava-pés, que não teve a oportunidade com os apóstolos de conhecer pessoalmente em carne Jesus. Paulo fez uma experiência profunda com o Senhor e se converteu. E ele, o convertido, é o primeiro que escreve. Então a leitura segunda que ouvimos hoje é o primeiro escrito mais antigo que existe sobre a Eucaristia. E esse homem já diz para nós, já nos dá uma ordem: eu recebi do Senhor, que naquela noite ele pegou o pão, pegou o vinho e pediu para que nós fizéssemos isto em memória dele. E todas as vezes que nós estivéssemos fazendo, estaremos proclamando a morte do Salvador. Portanto, a Eucaristia, já com Paulo, ela é entendida como um sacrifício. O santo sacrifício. Eucaristia, missa, sacrifício, santa missa, comunhão, tudo isso são nomes atribuídos a este momento fundamental. Tanto é que nós vivemos, a Igreja Católica vive em torno do altar. O ano passado, se eu não me engano, eu falava isso para vocês. O sacrifício que nós celebramos é um sacrifício incruento, sem derramamento de sangue. Não é um animal mais que é oferecido. A diferença nós, cristãos católicos, para outros cristãos, se você entrar numa igreja e não tiver um altar, pode saber que ali não é uma igreja católica, embora algumas ainda permanecem e têm o altar. Aqui nós fazemos memória deste grande acontecimento. Para nós é tão importante, meus irmãos, nós herdamos isso. O que eu faço, eu aprendi vendo, e assim outros foram vendo dos seus antepassados. Hoje a missa é televisionada, está na internet, está em tudo quanto é lugar, mas nem sempre assim o foi. De tradição, o canto que nós cantamos da Idade Média, São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino, quando o Papa instituiu esta festa, Papa Urbano, ele pediu a alguns que compusessem uma missa, um canto para a Eucaristia. São Tomás de Aquino, Idade Média, século XII, e ali compôs. Quando ele começou a ler, o outro concorrente, o que havia também feito, rasgou, porque o que Tomás de Aquino fez não tinha realmente, não tinha condições de comparação. Se eu pudesse pegar e tivesse tempo com vocês, e pegar os textos bíblicos e os textos da tradição, falando sobre a Eucaristia, se eu não me engano, na homilia do ano passado, eu trabalhei um pouco isso com vocês. Ano por ano, século por século, a igreja sempre venerou, adorou, e nunca a igreja teve dúvida de que aquilo era de fato o corpo e sangue de Cristo. Quantos homens e mártires deram a vida por isto? Lembra agora o padroeiro de vocês, Coroinhas? São Tarcísio, que morreu com uma Eucaristia na mão, para poder levar aos soldados, aos homens que estavam longe, em período de guerra, e ele morre para não dar aquela Eucaristia, e ele morre para que não pudesse abrir e ser violada e ultrajada, e assim tantos outros, tantos sinais e milagres. A igreja vive da Eucaristia. Tudo que nós fazemos está em torno deste altar. As nossas alegrias,
batizados, casamentos, as nossas tristezas, velórios, enterros, tudo, os doentes. Quando queremos festejar um santo, tudo está envolto à Eucaristia. O que nós seríamos sem ela? Meus irmãos, a Eucaristia como carne é o alimento da nossa alma, do nosso espírito. Assim como nós ficamos fracos fisicamente, se nós não nos alimentamos, alimentar-se da Eucaristia é o que nos fortifica, é o que nos põe de pé. O que seríamos de nós sem ela? Esta é realmente o corpo, a presença. Fazei isto em memória de mim. E fazer memória não se restringe ao culto, não se restringe ao altar. O evangelho que ouvimos nos fala da multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus pede: dai vós mesmos de comer. A pessoa eucarística, ela passa a ser como Cristo. Eucaristia, a palavra em grego significa dar graças. Dar graças. Jesus foi a vida inteira eucarístico. E no momento final ele dá graças a Deus e se dá, partilha o teu ser, o teu corpo. Jesus, como eu digo sempre para vocês, deu tudo o que tinha. Tudo o que tinha que ser dito e dado, ele deu. Deu suas palavras, deu sua mãe, deu seu corpo, deu seu sangue, deu seu espírito. Não tinha, tudo que era dele. Ser eucarístico é ser uma pessoa também dada. Por isso, dai-lhes vós mesmos de comer. A pessoa eucarística, a pessoa que se alimenta da Eucaristia, automaticamente ela é induzida, levada, chamada a dar-se a outros. Eu não posso comungar e cada vez ficar em si mesmado. Isso se pode se tornar uma condenação. Diz o próprio Paulo: tem gente comungando e comungando a sua condenação. Cuidado para não comungar a sua condenação, porque a Eucaristia provoca em nós um doar, um dar. Quanto mais eu comungo e fico dentro de mim, eu não estou comungando na minha salvação. O Cristo nos chama a dar-se. Amados, a igreja não seria nada sem ela, a Eucaristia. E desde o início, depois de Paulo, o documento mais antigo que fala sobre ele, nós temos lá Didaqué, ano 90, São Inácio de Antioquia, século II, São Justino, Santo Irineu, e assim tantos homens da igreja que testemunharam e relataram. Justino, no século II, ele fala: depois que se trazem o pão e a hóstia, o pão e o vinho, e faz oração, se tornam pão e vinhos eucaristizados. Nunca, em momento algum, a igreja sequer duvidou da presença do próprio Cristo. Houve sim dúvidas de pessoas, inclusive padres, que na história da igreja duvidaram, mas Deus, na sua infinita misericórdia, manifestou o seu poder. O que significa hoje comungar? O que é comungar? Comungar é receber o próprio corpo de Cristo, é receber o que é de Cristo. O que é de Cristo passa a estar dentro de mim. Meus irmãos, se na Bíblia fala que pessoas eram curadas tocando na orla de Jesus, que pessoas eram curadas ouvindo palavras de Jesus, que pessoas eram transformadas simplesmente estando ao lado, lavando os pés de Jesus, o que não pode acontecer a nós que o recebemos dentro, em nossa boca, e o corpo de Cristo se confunde, se mistura no meu corpo, o seu sangue se dilui nas minhas veias, e o sangue dele misturando no meu, me potencializa.
o que os padres vão chamar de, vão nos divinizando. Quando a pessoa diz, padre, a carne é fraca porque não alimenta. Quem deve, portanto, comungar? Quem deve comungar? Só os puros? Só os santos? Só os anjos? Eucaristia também é remédio, diz a liturgia e a própria igreja. Papa Francisco insiste muito sobre isso também. A Eucaristia é também para os doentes, para os pecadores, desde que eu queira me curar. Ninguém toma remédio para poder continuar a ficar doente. Eu tomo remédio para curar. Portanto, se eu hoje estou doente, mas eu quero curar-me, quero me libertar da minha doença, que é o meu pecado. A pior doença da humanidade se chama pecado. Se eu quero me curar desta minha doença, mesmo que hoje eu esteja doente, por que não me aproximar dele, com o intuito de poder então me potencializar, do que ele possa agir em mim? Muitas vezes as pessoas deixam de se aproximar do altar e comungar por tão pouca coisa. A Eucaristia, ela é penitencial. Eu não posso, meus irmãos, por favor, não se afastem, se achando que o diabo nos tenta, pequei. Depois ele fala, você não merece, você não merece, você não merece, você não pode comungar, você não pode comungar. Porque ele sabe que se você comungar, você receberá uma força. E se você não comunga, você fica cada vez o quê? Mais fraco. E aí semana que vem, você não pode, você não foi semana passada também, você não pode de novo agora você não pode. E você continua ficando cada vez mais fraco. Como se o ser humano confiando cada vez mais na sua ação, negando um pouco a graça de Deus. Oba, está liberado então. Desde que se queira curar-se. Se eu não quero me curar, não é possível. Por isso pode se tornar a nossa condenação. Amados irmãos, a Eucaristia nos faz ir além de nós mesmos. Daqui a pouco estaremos lá, nos nossos tapetes, passando com Cristo. Alguns tapetes podem assim pensar, o que tem de Eucaristia nisso aqui? O que tem de Eucaristia? Um mapa do Brasil, o que tem de Eucaristia aqui? A Eucaristia nos faz cuidar dos outros. A Eucaristia nos faz participar de pastorais, engajar-se na igreja. A Eucaristia nos faz ir até os doentes. A Eucaristia realmente nos faz sair de nós mesmos. Por isso aquilo ali é o nosso trabalho e aquilo ali é fruto da nossa Eucaristia, que nós comungamos. Portanto, tem tudo a ver, porque a Eucaristia realmente nos faz ir ao encontro, dar de comer àqueles que têm necessidade. Portanto, hoje, queremos louvar a Deus por essa Eucaristia. Como todo ano faço, né? Eu comungo. Minha primeira comunhão foi no dia 6 de dezembro de 1987. Tinha 13 anos, mais ou menos, lembro. E desde então, todo ano eu falo para vocês, eu conto nas mãos, os dedos das minhas mãos, os domingos que eu deixei de vir à igreja, de me alimentar. Tudo que sou, tudo que faço, não é por mim, e não sou eu, é a graça de Deus. E essa graça de Deus cresce a partir do momento que eu deixo ela crescer em mim. Algumas vezes, mesmo como padre, eu me aproximo indignamente. Quem não tem? Quem às vezes não é assim? Eu peço, Senhor, perdão, mas eu preciso de você. Eu preciso da tua força.
Portanto, meus irmãos, não são homens que aqui estamos louvando, homens que com seus talentos, nós não estamos aqui para louvar homens, e nem ouvir musiquinhas. As musiquinhas passam. Nós aqui estamos para poder louvar o nosso Deus. Aqui, a nossa força. Às vezes também, confesso, já tive a oportunidade de vir para a celebração, cansado toda a vida. Falei, meu Deus, por misericórdia. Mas quando no meio dela e quando sai revigorado, fortificado. Isto é Eucaristia. Então, estou cansado, não vou para a igreja hoje, é domingo, trabalhei a semana inteira. É aí que você precisa, filho. É o seu alimento, é o nosso alimento. Ninguém consegue ficar sem comida. Também nós não podemos ficar sem Eucaristia. Louvemos e agradecemos a Deus por esta graça, por vir ao nosso encontro. E que hoje Ele nos alimente, nos potencialize. Ninguém é digno, não é o que a gente diz? Senhor, Senhor, mas dizei, eu não sou digno de que entres em minha morada. A gente diz isso toda a missa. Eu não sou digno. Mas diga, Senhor, diz uma nova palavra. Vem, diga assim para mim, vem e eu serei salvo. Isso é amor, gente. Amor de Deus. Deus quer cuidar de nós, quer nos alimentar. Deixemos-nos ser alimentados por Ele. Aqui, corpo e sangue. Uma realidade, não é um símbolo. E termino dizendo, é preciso falar sobre isto. É bonito ver o crescimento dos cristãos, não? O cristianismo tem em vários lugares do mundo, graças a Deus no Brasil, mas nós estamos cada vez mais nos dividindo, estão se nivelando por baixo. Tudo é igual, não é igual, não é igual. Está crescendo dentro do cristianismo seitas e heresias tremendas. Tremendas. Que a gente olha na internet, a gente não imagina, meu Deus do céu, onde isso vai parar? Como é que pode, no século que estamos, um ser humano se regredindo a práticas pagãs em nome de Cristo? É um tal de dancinha para cá, dancinha para lá, roda para cá, sarapaté para lá. É copinho de café para cá, copinho de café para lá, com suquinho. Que falta de zelo. A igreja, nós temos tanta delicadeza, todos os paramentos, talvez você não conheça nenhum deles. Mas saiba que para a igreja, qualquer pedaço pequeno que seja, é o corpo. E nós queremos oferecer o mais belo para Ele. O mais belo. Pode ser um barraquinho, pobrezinho na periferia, mas está lá o seu cálicezinho, todos os paramentos, para poder o quê? Mostrar a nossa devoção, nosso respeito, nossa adoração. Aquilo que sobra, nós guardamos e colocamos ali num lugar sagrado, para poder ser adorado. Hoje em dia, infelizmente, estão invadindo as igrejas, roubando, abrindo sacrários, jogando no rio, jogando em todos os lugares. Isso afeta a cada um de nós. Peçamos então, não se desvirtue, católico. Não siga homens. Saiba que através de um sacerdote que foi ungido, independente de sua santidade, é ali Eucaristia. Pode talvez o padre que você for visitar, foi na igreja, nossa, que padre ruinzinho, que fala ruim, que não sei o quê, mas não tenha dúvida, o que ele está fazendo lá é a mesma coisa que se faz no mundo inteiro, e é Eucaristia. Nós não vamos à igreja por causa de homens, mas vamos à igreja por causa de Jesus Cristo. Cuidado para não seguir homens, não me sigam. Não venha à igreja por minha causa. Não venha por minha causa. Aprendam a vir aqui por causa deste homem, Jesus Cristo. Independente se estou aqui ou não. Não siga homem nenhum. Aprendam e aprendemos a adorar aqui,
a graça onipotente, Jesus Cristo. Para Ele a honra, glória por toda a eternidade. Amém.